Glória a Jesus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda sexta-feira nós sabemos que nós temos às 20 horas no Facebook da Multiforme Graça de Deus, o ensino bíblico da Palavra de Deus. Terceira Epístola de João diz em capítulo 1, de verso número 2: desejo-te que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. É o meu desejo esta noite, que os irmãos venham a estar bem, que venham ter saúde, assim como a alma de cada um que está nos acompanhando está espiritualmente fortalecida em Deus. Amados, agradeço a Deus primeiramente pela essa oportunidade de nós estarmos aqui, glorificando, aprendendo mais um pouco da palavra de Deus, ao pastor presidente, pastor Luciano, ao evangelista Cláudio, que nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui glorificando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco mais em 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 12. Capítulo de número 1, perdão. Capítulo 1, verso de número 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevo, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios, repreendendo, um pouco triste, um pouco cabisbaixo, porque eles questionavam muito as credenciais do apóstolo Paulo, a sua honestidade, o seu amor pela igreja. A tradição judaica estava, aonde ele estava passando, nas igrejas, a tradição judaica, os judaizantes estavam semeando até mesmo um pouco de discórdia, para que eles viessem a não reconhecer o apóstolo Paulo como um apóstolo de Jesus. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para apontar e dizer a autenticidade do seu apostolado, daquilo que Deus tinha confiado na vida dele. E o primeiro ponto aqui que nós vemos aqui no capítulo 1, de verso de número 12, ele diz: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. É interessante que o apóstolo Paulo diz de uma consciência. Ele é um dom, uma ferramenta colocado na nossa alma, como um sistema de alerta que mostra se há pecado, se há culpa, se há vergonha, na nossa maneira de viver. É interessante que, se nós formos ver na palavra de Deus, nós temos muitas características de consciências. Existe a consciência fraca, ineficaz, corrompida, cauterizada, pura, a consciência responsável. Não vai dar tempo de nós aprendermos cada uma desses pontos, dessas características de consciência, mas eu quero fazer de um modo geral para que nós venhamos a entender aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Porque ele estava dizendo que se existia uma coisa que ele se gloriava, que ele poderia talvez se orgulhar, era mesmo da sua consciência que estava limpa, não estava corrompida nem cauterizada, porém ela estava pura. E porque ele olhou para si mesmo, olhando para si mesmo, ele não via nenhuma culpa, nenhum pecado, nenhuma vergonha da sua maneira de viver.
Mas nós vemos que em Romanos capítulo 2, de verso de número 14, nós sabemos que ali o apóstolo Paulo também diz que o evangelho, mesmo aquele evangelho que não chegou a todas as pessoas, nós somos indesculpáveis diante de Deus, porque temos uma consciência que ora nos acusa, ora nos defende. É interessante essa palavra que o apóstolo Paulo coloca em 2 Coríntios, a consciência, porque ela é algo que, essa ferramenta é um dom que Deus nos colocou, para que nós venhamos a nos defender ou se sentir culpado. Então que a nossa consciência venha estar limpa diante de Deus, assim como a do apóstolo Paulo estava dizendo, a minha consciência, eu glorifico e exalto a Deus, porque a minha consciência, ela está limpa. É interessante que a Bíblia diz que ela não é igual à voz de Deus, nem igual à lei moral e nem à Bíblia. É uma capacidade humana e ela pode ser corrompida. Por isso, se queremos tirar o máximo da consciência, precisamos informar a nossa consciência com o mais alto padrão moral e espiritual, porque aí podemos nos julgar. É interessante isso, que ela não é a voz de Deus, ela não é igual a uma lei moral, e ela também não é igual à Bíblia. É algo que Deus nos colocou em nós, para que nós viéssemos a saber o que é ruim, o que é bom, é a nossa consciência. Então, por isso que nós devemos fazer com que nós venhamos a se alimentar da palavra de Deus, para que nós venhamos a estar com essa consciência limpa diante de Deus, através da poderosa palavra de Deus. Nós devemos alimentar a nossa consciência com aquilo que é limpo, puro, que é a palavra de Deus. É interessante que a consciência também ela pode nos dar tristeza, se nós nos sentimos reprovados, mas também ela pode nos dar também muita alegria e também paz, se nós sentimos aprovados pela nossa própria consciência. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 2, Paulo diz que homens enganadores e que homens com a consciência cauterizada iria se infiltrar na igreja. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo já estava alertando, dizendo para Timóteo, que muitos homens com a consciência cauterizada, ele estava dizendo da consciência que estava cauterizada, iria se infiltrar no meio da igreja. E por que esses homens cauterizam a sua própria consciência? Porque há um dado momento onde nós erramos, nós pecamos, nós caímos, volta e meia nós caímos no mesmo erro, e nós temos uma tendência de nós colocarmos muralhas na nossa consciência, para que nós não venhamos a se julgar mais. É isso que o apóstolo Paulo diz. Pessoas e homens enganadores que têm uma mente, uma consciência cauterizada, que iria se infiltrar e iria começar a colocar ensinos de demônios, ensinos de errados, enganadores, no meio da igreja. E todos nós temos áreas, às vezes, que nós perdemos algumas vezes. Mas nós sabemos que Jesus tem um poder tremendo para destruir essas fortalezas da nossa consciência. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é poderosa em Deus para destruir fortalezas da nossa consciência, da nossa mente, para que a palavra de Deus não venha a entrar na nossa mente, no nosso coração. Então nós devemos estar sempre alimentando a nossa consciência, para que nós venhamos a estar diante de Deus com a mente limpa. Em Hebreus 9, verso de número 14, diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. Hebreus 10, verso de número 22, diz: cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado
da má consciência e corpo lavado com água limpa. É tremendo esses versículos, porque nós sabemos que Deus, Ele trabalha em nosso favor. Nós sabemos que a Bíblia está nos dizendo que nós podemos chegar diante de Deus para que nós venhamos a estar com nossa consciência limpa e lavada diante da palavra de Deus, para que nós venhamos a estar diante de Deus de uma forma não corrompida, mas de uma forma limpa, para que Deus venha a ser glorificado nas nossas vidas. Outra palavra que o apóstolo Paulo diz é com simplicidade e sinceridade. Algumas versões diz santidade e sinceridade. Essa palavra é muito importante. No latim, ela diz que ela está querendo dizer que é sem cera. Ela está querendo dizer de alguns mercadores que da época pegavam os vasos que eram de segunda linha, que tinham pequenos furos, né, onde aqueles homens colocavam a cera para que a água não viesse a ser vazada. É interessante que eles compravam esses vasos de segunda linha, esses vasos, né, que às vezes eram jogados, que eles pegavam novamente esses vasos e eles passavam cera. É por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo que é sem cera. É um vaso que não precisa ser encerado. Porque esse vaso que ele é encerado, que os mercadores faziam, colocavam cera, passavam cera nesses vasos, quando eles eram jogados no fogo, como uma panela ou algum tipo de líquido que eles colocavam, a cera vazava, a cera se derretia e a água vazava. Então o apóstolo Paulo estava dizendo em santidade e sinceridade. É interessante essa palavra, que nós venhamos a ser como o apóstolo Paulo, que diz que nós somos vasos de Deus, que nós devemos ser vasos de Deus sem nenhum tipo de cera, que nós sejamos vasos de Deus de primeira qualidade. É isso que Deus quer, porque quando nós temos nossa consciência limpa, lavada, purificada, nós podemos chegar diante de Deus e dizer que nós somos santificados e sinceros diante da sua presença. E essa palavra também, no grego, também diz juízo do sol, onde colocamos o vaso, né, contra o sol, para que nós venhamos a ver se tem esses microfuros. Então é o mesmo sentido, tanto ela no latim quanto ela no grego. Nós olhamos, né, os clientes, os fregueses pegavam esses vasos para ver se eles tinham esses microfuros, para que eles não viessem a levar na sua casa e viessem a ser utilizados da maneira correta. Eles olhavam esses vasos contra o sol, e se eles tivessem esses microfuros, esses furos bem pequenininhos, eles conseguiam ver. Então é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, que ele era um vaso sincero, que ele não tinha nenhum tipo de cera envernizando ou tampando esses microfuros, né? Ele estava dizendo que ele era sincero tanto diante dos homens e tanto diante de Deus. Ele olhava e dizia que ele estava dizendo para si mesmo, ele glorificava a Deus, que ele poderia ser usado em qualquer momento, que ele era um vaso de honra para a glória de Deus. Ele era um vaso sincero. E a terceira palavra que o apóstolo Paulo diz, uma consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. O apóstolo Paulo ele vai nos dizendo que ele fez esses três tipos de testes, né? Ele fez um teste na sua própria consciência, ele fez um teste na sua própria santidade, na sua própria sinceridade, e ele fez um outro tipo de teste. Ele diz que ele não usava a sua sabedoria carnal. O apóstolo Paulo ele era um homem muito sábio, letrado, um homem onde ele usava as palavras de Deus, o Antigo Testamento, de uma forma talvez incorreta. Mas quando ele conheceu a Cristo, quando ele teve a revelação de Cristo, quando as escamas caíram dos seus olhos, ele começou a perceber e entender a palavra de Deus de uma forma correta, através do Espírito Santo.
E ele também não ensinou, não pregou o evangelho com a sua sabedoria carnal, mas sim na graça de Deus. E esse é um teste de fontes, né? Qual era a fonte que o apóstolo Paulo sempre estava usando nas suas decisões e nas suas ações? E é a sabedoria humana em contrapartida contra a graça de Deus. O primeiro, eu começo a imaginar, né, pensar comigo, no primeiro grande teste que Saul teve, quando ele foi lutar contra os inimigos filisteus. E a sua fonte era a palavra de Deus. Samuel disse para ele: olha, você vai, arrebanha, né, os guerreiros do exército de Israel e leva até o fronte. E ali espera eu chegar para fazer o sacrifício, oferecer a Deus, né, fazer o culto. E ali, quando foi passado 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, a Bíblia nos diz que Saul conseguiu arrebanhar, fazer um exército de 3.000 pessoas, mas quando começou a estar passando os dias, e eles começaram a ver que os inimigos chegaram com vários carros de guerra, com 6.000 homens, somente na infantaria, mais fora os carros de guerra. A Bíblia não diz quantos homens tinham os filisteus, mas provavelmente os estudiosos dizem que tinha mais de 10.000 pessoas. E Saul tinha conseguido arrebanhar 3.000 pessoas. E dessas 3.000 pessoas, muitas pessoas começaram a se intocar dentro dos buracos, se esconder, porque eles começaram a ter medo dos filisteus, do medo da guerra, porque eles viram que o inimigo era muito mais contingente de pessoas, e eles viram que o inimigo é muito mais poderoso. E o que Saul fez? Ele tentou mesclar a sabedoria humana com a graça de Deus. E quando nós misturamos essas duas coisas, Deus não está. Nós sabemos que Deus não está. Ele mesmo e ofereceu o sacrifício. Ele mesmo foi lá e fez o culto. E quando ele estava terminando o culto, chegou Samuel. E Samuel disse: que loucura que você fez. Se você tivesse obedecido a Deus, a sua dinastia iria de eternidade a eternidade. Porém, porquanto você desobedeceu a Deus, Deus tem procurado, tem achado um homem segundo o seu coração, que nós sabemos que veio depois de Saul, veio Davi. E nós sabemos que ali Saul, ele ficou muito triste, tentou, né, abraçar Samuel, mas já era muito tarde. E então ele tentou usar a sabedoria humana, mas a sabedoria humana não está na parte de Deus. É tão interessante isso, amados, que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso número 18, que a mensagem da cruz é uma loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Aprove a Deus a destruir a sabedoria dos sábios e instruídos deste mundo. Deus mostra que a sua sabedoria do mundo é loucura, e não deixou que eles o conhecessem pela sabedoria humana, mas pela loucura da pregação. O apóstolo Paulo está dizendo que os homens tentaram conhecer, tentaram chegar perto de Deus através da sua própria sabedoria, mas Deus aniquilou essa sabedoria para que a sua fraqueza, que é muito mais forte do que os homens, viesse a se estabelecer. A Bíblia diz: a loucura de Deus é muito mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é muito mais forte que os homens. E quem entendeu muito bem isso foi o seu filho Jonatas. A Bíblia nos diz que vai se acontecendo isso, e Jonatas está um pouco distante, mas chega um dado momento em que ele e o seu companheiro armamentista, ele olhava um para o outro e diz: olha, nós sabemos que tem um Deus. Eles fazem uma oração tremenda. Ele diz assim: olha, se nós vamos até o fronte, vamos ficar de frente de 20 homens, e se acaso Deus quiser nos dar a vitória, faz com que Ele nos chame, e se Deus não venha nos dar a vitória, fala com que eles venham a estar
vir de encontro conosco. E é interessante que quando eles chegaram até o fronte, chegaram até diante desses 20 homens de guerra, que eram os filisteus, a Bíblia nos diz que esses homens chegaram: vem aqui que nós vamos te destruir. E era o sinal em que Deus tinha dado para Jonatas e o seu armamentista. E ali ele usou a sabedoria de Deus, ele usou aquilo que o apóstolo Paulo diz que é a loucura de Deus, que é muito mais sábia do que os homens. Ele usou a fraqueza de Deus, que é muito mais forte do que os homens. Ele usou aquilo que Deus tinha colocado ao seu coração, aquilo que o seu pai tinha negado, mas ele confiou, acreditou, creu que Deus iria dar a vitória através da sua oração. É interessante que aquilo que Saul não conseguiu conquistar através da sua própria sabedoria humana, seu filho Jonatas chegou até esses 20 filisteus e destruiu, matou esses 20 filisteus a ponto de começar a sair um boato que um israelita conseguia matar 20 filisteus. E é interessante isso, que começou a tomar conta do coração dos filisteus, e o temor do Senhor começou a entrar dentro do coração dos filisteus, e a alegria de Deus começou a entrar em Israel. E começou esse boato, e Israel conseguiu vencer, derrotar os inimigos. Ali Jonatas foi glorificado em Deus, porque ele usou a sabedoria de Deus, ele usou aquilo que o apóstolo Paulo diz, que é a fraqueza de Deus, que é muito mais forte. Então que nós venhamos a entender a graça de Deus, que todas as nossas lutas, todas as nossas incorrências, todos os nossos intempéries da vida, todas as dificuldades da nossa vida, nós devemos socorrer diante de Deus e perguntar a Ele qual a sua estratégia, qual a sua forma, qual o seu jeito, porque a forma de Deus é totalmente diferente da forma humana. Nós, a partir do momento em que nós nascemos de novo, a Bíblia nos diz em João capítulo 3, que nós nascemos de novo, pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos diz que nós somos como criança agora, levado até o Pai, no colo do Pai, aonde os discípulos tentaram tirar as crianças de perto dele. Ele diz: não, das tais são o reino de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a partir do momento em que nós nascemos de novo, nós temos um novo jeito de pensar, uma nova cultura. Tudo aquilo que nós aprendemos do mundo, nós agora enjeitamos, porque Jesus diz que das crianças, das tais são o reino de Deus, são daquela que nasce de novo e começa a aprender novamente com a palavra de Deus. Então nós devemos não somente nascer de novo, mas nós devemos ser como uma criança sentado ao colo de Jesus, para que nós venhamos a aprender novamente a forma de pensar, o jeito de pensar, a cultura do céu, a sabedoria do céu. Nós não vamos mais usar a sabedoria humana, terrena, que o apóstolo Tiago diz que é terrena, diabólica e humana. Em todas as nossas incorrências, nós vamos usar a sabedoria de Deus para que Ele venha a ser glorificado nas nossas vidas. Saul tentou usar as duas coisas, e talvez é um dos nossos maiores defeitos dentro da casa do Senhor. Querer mesclar a sabedoria humana com a sabedoria do céu, e Deus não aceita. Nós queremos fazer talvez como Saul, demora demais, nós mesmos fazemos conforme a nossa própria cabeça, conforme o nosso próprio jeito, ainda que Deus tenha falado para ele, instruído, que era depois do culto, era para que Samuel viesse, a representação de Deus, viesse a fazer esse culto, esse sacrifício, mas Saul não conseguiu suportar a pressão de um líder. Um líder, ele sempre tem que fazer algo, sempre tem que estar, tentando fazer a vontade do povo, mas o líder tem que estar sempre fazendo a vontade do Senhor, para que Deus venha a ser glorificado, tanto na casa do Senhor, tanto na casa, na família, que é um líder, ou no trabalho, ou qualquer lugar que o líder está, ele tem que estar usando a sabedoria do céu, não a sabedoria humana, a estratégia que vem do Senhor, não a estratégia que vem da nossa própria cabeça, do nosso próprio jeito. É por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos orar sem cessar, para que nós venhamos a estar sempre
glorificando, exaltando a Deus da forma dele, do jeito dele. Coube a Deus, aprouve a Deus a nos salvar pela loucura da pregação da palavra, não pela sabedoria humana. Os homens queriam conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, mas Deus aniquilou ela. Deus destruiu a sabedoria humana para que a sua sabedoria venha prevalecer no meio da sua igreja e toda a glória do Senhor venha a estar nesta terra. Em Números 14, se eu não me engano 13, a Bíblia nos diz que os homens tentaram entrar dentro da terra prometida, e chegou um momento, que os 12 espias chegaram lá, foram até lá, mas 10 eram contra, e somente 2 vieram com alegria no coração, dizendo que Deus tinha poder, graça. E todos nós sabemos que naquele momento, naquele dado momento, Deus se irritou, se irou e não deixou eles adentrarem. Porém Deus falou: certamente a minha glória invadirá toda a terra. Essa glória é a sabedoria do céu, essa glória é o Evangelho de Deus, que vai se enraizando e vai se infiltrando em todos os países, porque Deus, Ele é poderoso para ir até os confins da terra, para que o nome dEle seja glorificado pela sua sabedoria. Ele quer nos usar, vasos frágeis de barro, mas com a consciência limpa, santidade, com sinceridade, e que usa não a sabedoria carnal, mas sim a graça de Deus. Saul, ele não entendeu, ele quis usar a sua sabedoria humana, mas o seu filho Jonatas, ele entendeu, compreendeu que a graça de Deus, e através da graça de Deus ele conseguiria destruir, aniquilar os seus inimigos, e Deus deu a vitória para ele. Deus, Ele é muito bondoso para conosco. Deus a todo tempo, Ele está querendo derramar da sua sabedoria. A todo tempo Ele está querendo fazer com que nós venhamos a ser usados por Deus, glorificando e exaltando o seu santo nome. Porque quando nós usamos a nossa própria sabedoria, nós nos orgulhamos em um orgulho vã. Aquilo que a Bíblia nos diz que é um orgulho vã glória. Quando nós usamos a nossa própria sabedoria, nós queremos se orgulhar. Mas quando nós usamos a sabedoria de Deus, a Bíblia nos diz que nós podemos se gloriar em conhecer o Senhor, a sabedoria de Deus. Porque quando nós conhecemos a sabedoria de Deus, nós se colocamos, se submetemos debaixo da sua mão poderosa, e nós entendemos da onde que vem a nossa força, da onde que vem a força interior. Nós entendemos a sua graça sobre as nossas vidas, nós entendemos o seu Espírito Santo sobre as nossas vidas, e Deus vai sendo glorificado sobre a vida daquele que, ao invés de tacar a pedra no filisteu, na testa, como Davi fez, tacar a pedra na testa daquele gigante filisteu, ao invés dele glorificar o seu próprio nome, ele falou: eu vou no nome do Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Em todas as suas guerras, ele colocava Deus na frente, ele colocava Deus atrás, ele colocava Deus dos lados. Ele era o seu protetor, ele era o seu escudo, e Deus sempre dava vitória para o seu filho, para o seu servo, para um homem segundo o seu coração, porque ele transferia a glória para Deus. Ainda que ele fosse um rei segundo o coração de Deus, ele transferia a glória para Deus. Tanto que ele transferia a glória para Deus, que a um dado momento em que ele pecou, em que ele se entristeceu, em que a sua consciência o acusou, ele disse: olha, Senhor, me tira, me arranca a minha coroa, me arranca tudo que eu tenho, mas não arranca o Espírito Santo de mim. Então ele glorificava, ele exaltava, ele bendizia, ele sabia quem era o Deus que ele servia, e Deus sempre foi glorificado na vida dele. Amém? Os irmãos fiquem com essa palavra, os irmãos venham a estar sendo abençoados. O meu desejo é como o apóstolo João disse para Gaio, que você vá bem, que você vá bem em todas as coisas, que a prosperidade, que a saúde venha estar na sua casa, no seu lar,
que Deus venha abençoar grandemente a sua casa, derramando bênçãos sem medida, e que Deus venha ser glorificado na sua casa. Deus quer ser glorificado na casa de cada um, para que o nome dele seja exaltado na sua igreja, em que todos venham a ver que grande sabedoria que Deus derramou para os servos, para os seus filhos, para aquele que é cidadão do céu. Deus quer ser exaltado através dos teus filhos, e nós todos vamos transferir a glória para Deus, porque nós vamos entender quem é o nosso provedor, quem é o nosso protetor, quem é aquele que nos alimenta, tanto espiritualmente quanto materialmente, e Deus vai ser sempre glorificado na vida da sua igreja. Amém? Vamos ter um momento de oração. Deus, obrigado, papai querido, por mais um momento, Senhor. Obrigado, papai querido, porque nós olhamos para a nossa consciência, Pai. Que nós venhamos, ó Pai querido, falar como o apóstolo Paulo, que nós nos gloriamos, ó Pai, pela nossa consciência limpa, lavada, aspergida pelo Teu sangue, Pai. Que nós venhamos a alimentar, papai querido, a nossa consciência, que pode ser corrompida, Senhor. Mas nós sabemos, papai querido, que através do Teu Filho amado Jesus Cristo, papai querido, nós vamos destruindo as fortalezas que estão diante de nós, Pai, para que a Sua palavra adentre não somente na nossa mente, mas também no nosso coração. Que nós venhamos também falar, papai querido, como o apóstolo Paulo, que em santidade e sinceridade, Senhor, que nós venhamos a ser, papai querido, vaso, Senhor, meu Deus, que não venha a colocar cera, meu Deus, que quando papai querido, diante de um fogo, Senhor, ele derrete, Senhor, e o Teu azeite, a Tua graça, meu Deus, o Teu óleo, papai querido, possa ser derramado, Pai. Mas que nós venhamos, ó Pai querido, a ser, meu Senhor da glória, um vaso inteiro diante da Tua graça. É por isso que a Tua palavra diz que nós devemos ser íntegros, ó Pai. E que nós venhamos, ó Pai querido, utilizar a Tua graça de Deus. Nós venhamos, papai querido, usar a Tua fraqueza, que é muito mais forte do que os homens, ó Pai. Que nós venhamos a usar, papai querido, a Tua graça, meu Senhor, porque o Senhor, papai querido, usa, papai querido, as coisas vis, as desprezíveis, as coisas fracas para confundir as fortes. O Senhor usa, papai querido, aqueles que não são para confundir aqueles que são, e o Teu nome sendo glorificado e exaltado. Cada vez que nós Te buscamos, ó Pai, Senhor, derrama um pouquinho mais, ó Pai, da Tua sabedoria sobre os Teus vasos, e o Teu nome vai ser sempre glorificado e exaltado em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não somente agora, mas para todo sempre. Nós que estamos aqui e vocês que estão aí, dizemos amém, amém e amém. Glória a Jesus.